Sua cidade, prestação de serviço, informação, entrevistas. É de noite com Cuca Labareda. É de noite com Cuca Labareda. Olha só, hein, ó, é promoção fresquinha, tá pintando e tá colocando agora. Casa completa por R$ 299, parcelado em 12 vezes no cartão. Cuca, mas aonde você está? Marabras Pirituba, o shopping de imóveis de São Paulo. Se é casa completa, é quarto, é sala, é cozinha, vamos dar um giro na loja para você ver quanta qualidade, e a sua casa completa pode estar aqui. Viu só quanta qualidade tem aqui na Marabras Pirituba? Essa poltrona, ó, olha esse painel que sensacional, só faltou a TV. Sabe para quê? Para eu conectar o meu YouTube, sentar na minha poltrona e acompanhar o programa É de Noite. O programa É de Noite vai ao ar agora, com convidados especiais. Quero agradecer você que sempre nos acompanha. O programa É de Noite vem chegando no oferecimento de Loja Marabras Pirituba, o shopping de imóveis de São Paulo. Olá, muito boa noite para você que nos acompanha. Nós vamos chegando para mais uma edição do programa É de Noite. Olha, é a 31ª edição, 31 programas, hein? E graças a Deus sempre aí buscando ajudar ao próximo, trazer muita informação, e hoje não será diferente. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência. Hoje um programa excepcional, sempre, né, no início da semana. Hoje nós já estamos na quinta-feira, mas um programa imperdível. Tem muito assunto bom para você hoje, convidadas para lá de especiais, mas antes disso, aquele nosso combinado. Qual que é o combinado, Cuca? Você pegando o link, entrando aí nos grupos, né? No grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo das irmãs, no grupo aí do bar, do pessoal, de todo mundo aí, compartilha, no grupo da empresa, né? Manda lá também, fala, ó, o programa É de Noite começou, hoje tem convidadas especiais, assuntos sensacionais, e nós iremos debater no programa É de Noite, tá certo? Já vamos liberar as linhas do WhatsApp, porque hoje nós iremos falar sobre a violência contra a mulher. Vamos juntos nessa causa, mas antes de chamar as convidadas, roda a vinheta! É de Noite com Cuca Labareda. Então nós vamos juntinhos nesta, em um programa muito especial, falando da violência contra a mulher, e você participa conosco, interagindo, né, espalhando o link, tirando as suas dúvidas, e também eu já quero colocar aí o nosso WhatsApp, para você já poder mandar mensagem e participar com a gente. Anota o nosso WhatsApp aí, ó. Envie sua mensagem de áudio e faça sua pergunta pelo número 11 93376 5071.
É de Noite, com Cuca Labareda. Então você vai participar conosco, já nós vamos colocar aí o pessoal para interagir, para deixar a sua opinião. Eu já quero chamar as nossas convidadas. Vou chamar ela, que é apresentadora, está sempre trazendo muita informação. É a Jaqueline Stefano, lá da Hit TV, e está aqui conosco. Alô, Jaque! Muito boa noite, obrigado por participar do programa É de Noite. Oi, Ed, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo programa. Tenho certeza que você está levando informação a muitas pessoas também. Obrigado, Jaque. Vamos trazer muitos esclarecimentos, tirar muita dúvida, colocar este tema aí, né, em pauta, trazer também algumas situações que às vezes é complicado e poucas pessoas falam. Vou também trazer lá do Rio de Janeiro, que vai participar conosco hoje, não vai poder ficar muito tempo, mas vai participar e é bom ter ela aqui, é a Dani. Alô, Dani, muito boa noite, obrigado por participar do programa É de Noite, é um prazer ter você aqui conosco. Oi, boa noite, tudo bem com vocês? Quero agradecer o convite, agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, participando, né? Esse tema aí polêmico, que muitas pessoas não levam adiante, e a gente vai passar um pouquinho da nossa experiência aqui para vocês. É isso aí, é bom que também ela está em outro estado, vai contar um pouquinho, né, como é que está lá no Rio de Janeiro. E também eu tenho conosco a doutora Juliana Gentil, ela é promotora de justiça da Casa da Mulher e está aqui conosco para participar também. Doutora Juliana, boa noite, seja bem-vinda ao programa É de Noite. Boa noite a todas, né, Jaqueline, a Daniela, boa noite, Ed, muito obrigada pelo convite. É um prazer participar do programa hoje. Obrigado, viu? Obrigado. O tema está na tela. Tema de hoje: violência contra. Deixa eu só arrumar aqui: violência contra a mulher. Mas antes, eu tenho aqui também o pessoal já interagindo, participando, mandando mensagem. Já liberou. Deixa eu colocar também na tela aqui o nosso WhatsApp, se você quiser mandar pergunta, ou por voz ou aqui no chat, tá bom? Eu tenho a Cleide Pereira mandando um oi, eu tenho a Conceição mandando boa noite a todos, o Thiago Iner, alô Thiago, mandando boa noite também, a Cleide mandando boa noite, a Lourdes Alcântara também participando conosco, e antes de nós irmos para o WhatsApp, nós já vamos começar a debater este assunto, e eu começo com a doutora Juliana, que trabalha na Casa da Mulher, é promotora de justiça. Eu quero perguntar, como que é o seu dia a dia, qual que é a sua função lá na Casa da Mulher? Explica um pouco para nós e para os nossos telespectadores. A pessoa pergunta, Casa da Mulher, o que é a Casa da Mulher? Bom, a Casa da Mulher Brasileira, daqui de São Paulo, é um grande equipamento público, né, que concentra diversos serviços voltados para o atendimento da mulher vítima de violência. A Casa da Mulher Brasileira funciona 24 horas por dia e tem nesse grande espaço, né, então, um setor de atendimento psicossocial, uma brinquedoteca para acolher as crianças que acompanham as mães vítimas de violência enquanto elas são atendidas, né, por outras entidades, outros serviços. Essas crianças permanecem na brinquedoteca. Ali também a primeira Delegacia de Defesa da Mulher instalada, a Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, a Guarda Civil Metropolitana com o programa Guardiã Maria da Penha, que ajuda no cumprimento, né, de medidas protetivas concedidas ali na casa. Nós temos também um serviço de deslocamento, né, de vítimas para outros serviços que elas precisam de atendimento, como hospitais ou rede de atendimento, e ainda um abrigo, que é uma casa de passagem, né, para acolher as mulheres que não têm um lugar seguro para ir. Então, aquelas mulheres que deixam as suas casas com seus filhos, por conta da violência sofrida, elas podem ser acolhidas ali na Casa da Mulher Brasileira também, e ali permanecer em segurança. Realmente, você deve lidar com inúmeras situações, desde casos um pouco mais delicados até casos mais complicados. Já vou também bater um papo com a Jaque. Deixa eu chamar aqui a Dani, que daqui a pouquinho ela precisa sair, mas está participando aqui conosco, direto do Rio de Janeiro. Dani, quais as suas experiências com relação à violência
E como que está aí no Rio de Janeiro? Sabemos que é a cidade maravilhosa, mas muitas vezes é conhecido como uma cidade muito violenta. Como que está e como que funciona aí a proteção contra a mulher? Como que você vê esse lado aí no Rio de Janeiro? Boa noite. Sim, Rio de Janeiro é considerada cidade bastante violenta, né? E eu vejo bastante casos. Nós temos aí agora, acho que a Lei Maria da Penha fez 15 anos, né? E infelizmente muitas mulheres ainda não têm esse conhecimento. E muitos casos que eu vejo, que às vezes eu converso, eu pergunto o que elas têm passado. E eu falo para elas que elas podem procurar essa Lei Maria da Penha e muitas não têm conhecimento. Então, eu acho assim, não é levado, né, para a população que elas têm essa ajuda. Que nem ela estava falando da casa da mulher que tem. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Perfeitamente bem. Então, muitas experiências relacionadas a isso, que muitas são domésticas, né? E eu converso com elas, falo que a violência relacionada à mulher não é só física, também é mental, psicológica. Em questão delas, vamos falar assim, denunciar, é um processo muito ruim para elas. Muitas falam que não quer passar por esse processo. E aí algumas passam por esse processo, chegam e não levam adiante, porque meu parceiro vai mudar, não quero passar por isso. Então, assim, são experiências todas ruins, não são passadas para elas, não tem essa ajuda, pelo menos eu não vejo essa ajuda, não sei como que é aí, né? Se elas são bastante acolhidas, mas aqui, infelizmente, eu não vejo esse acolhimento que deveríamos ter com elas. É isso aí. E aí, já quero entrar também em um outro tema, que já preciso liberar a Daniela. Você trabalha, né, no SAMU, então, assim, você é muito ativa, né, também nas redes sociais como digital influencer. E em relação a isso, existe ainda nos dias de hoje a questão do abuso, a questão das palavras sem noção, a questão das cantadas sem nexo. Como que você lida com isso? Sim, olha, isso tem bastante, o tempo todo. Eu não levo isso adiante, eu ignoro. Tenho muitas seguidoras que vêm conversar comigo sobre esse assunto e o conselho que eu dou para elas é ignorar, né, não levar adiante. Mas se caso isso ficar além, né, já teve seguidores que chegaram para mim e falaram: eu estou sofrendo uma perseguição. Aí a gente entra, o conselho, olha, faz uma denúncia, né? Muitas acham que eles não vão levar adiante, mas levam. Gente, é muito perigoso, é muita coisa ruim nesse mundo de internet que a gente vive o tempo todo. São pessoas assim que eu não sei nem o que elas têm na cabeça para poder usar a internet para esse tipo de coisa, mas é bastante complicado. De fato é complicado, e ainda mais nos dias de hoje, a internet. Agora eu quero conversar contigo, Jaqueline Stefano. Você, a mulher, apresentadora, mãe e cristã. Então, nós temos... Por que eu frisei o cristã? Porque muitas vezes existe a agressão, existe o abuso e tarará, e aí entra a parte cristã, do perdão, do amor, e a gente vai também entrar muito nesse assunto. Mas eu quero começar, esquece um pouco o cristão, já a gente vai voltar nesse fato. Como você vê a questão a mulher cresceu demais naquela questão de se impor, de trabalhar, de deixar o machismo, a questão do homem. Não, hoje ela tem o seu espaço, sim. Mas tem homens que isso não entra na mente dele, ele acha que ele é o bambambam. Como você vê toda essa questão da violência nos dias de hoje?
Ed, boa noite, meninas. Acho que quando a gente fala de Brasil, a gente já começa a ver cenários diferentes. Então, se a gente pega os dados, pelas informações que eu tenho de pessoas que eu entrevistei nos últimos tempos, a realidade do Rio de Janeiro é diferente da realidade de São Paulo, que é diferente da realidade de Fortaleza. Então, a gente fala dessa luta que a mulher tem para se colocar e para ter o seu lugar, para poder se pronunciar, falar o que pensa, trabalhar onde quer, usar a roupa que quer, mas isso ainda não é uma realidade para todas as mulheres. E como você falou, se tem uma coisa muito importante que a mulher deve fazer, é escolher a pessoa com quem ela se casa, escolher quem vai ser o parceiro. Eu sei que nem sempre a pessoa dá todos os sinais antes, mas muitas vezes parte desses sinais é dado no namoro. E entender que as coisas só se intensificam com o casamento é muito importante. É um conselho que eu dou a todas as jovens que eu conheço que estão namorando. Se tem um grande defeito do seu namorado que te incomoda, não pensa que se você casar vai melhorar, porque só vai agravar. Tanto a gente quanto a outra pessoa, quando a gente se casa, a gente demonstra mais quem a gente é. Então, se esse namorado já te proíbe de usar um batom da cor que você quer, se ele já não gosta que você trabalhe fora, ou se ele gosta que você trabalhe fora e ele não trabalha, porque aí, quando a gente fala sobre violência doméstica, a doutora pode falar mais sobre isso, e a Dani também citou, a gente está falando de vários aspectos diferentes. Tem mulheres que são abusadas na questão do patrimônio, tem mulheres que são xingadas, tem mulheres que sofrem na questão psicológica. E um ponto muito importante da gente falar, de dentro disso tudo, é o que a pandemia trouxe. Uma pesquisa feita na metade do ano, contratada pelo Datafolha, apontou que, de fato, a violência contra a mulher nas ruas diminuiu, mas dentro de casa aumentou de uma maneira assustadora, em alguns estados mais, se eu não me engano, o Rio de Janeiro é um desses estados em que esse aumento foi maior, mas a gente tem que entender que isso também não tem classe social, porque antigamente a gente sabe que as mulheres que vivem em condição desfavorecida, sim, podem estar em um cenário que de alguma maneira privilegiam essa questão da violência contra a mulher, mas de um modo geral, o que a gente viu é que mulheres de várias situações diferentes, de classes sociais diferentes, as que trabalham fora, as que não trabalham, citaram situações de violência doméstica, seja psicológica, seja de fato a questão da agressão física. Então, acho que vai um alerta para a gente falar sobre o que está acontecendo e uma realidade, que a gente fala em que o machismo diminuiu, em que as coisas estão melhorando para a mulher, mas dentro de muitas casas, infelizmente, não é assim. De fato. Eu vou só fazer mais uma pergunta para a Dani, já preciso liberar ela, que a agenda dela hoje está lotada, ela abriu esses 20 minutos para participar aqui com o programa É de Noite. Dani, aí quando nós falamos de Casa da Mulher Brasileira, doutora Juliana, estou certo? Isso. Então é isso brasileira, mesmo. Envolve isso. O Brasil todo. E aí eu pergunto para Juliana, ela vai deixar essa e já vai se despedir, aí a doutora Juliana continua. Dani, Casa da Mulher Brasileira, você vê algum respaldo aí no Rio de Janeiro? Falta informação, falta divulgação, falta, tem aqui uma Casa da Mulher, tô dando exemplo para que nós queremos divulgar também, porque às vezes tem pessoas que não sabem disso. E aí eu quero perguntar isso para Dani. Aí no Rio de Janeiro, uma agressão simplesmente por polícia, BO, ou vocês têm um local onde ir? Na minha cidade, polícia, né? Como eu falei, não é tão divulgado, e como eu converso muito, tenho muito contato com seguidores e até pacientes, muitas não conhecem nem a Lei Maria da Penha, quem dirá a Casa, né, da Mulher, que oferece essa ajuda, que acolhe elas. Então, assim, eu acho que falta muito, sim, uma divulgação, né? Acolher mesmo, porque a gente sabe que é uma coisa muito complicada de se passar. Eu vejo casos com mulheres, com crianças em casa, que falam, mas eu não posso sair de casa, eu não tenho para onde ir. Então, se elas souberem que tem esse acolhimento, isso fortalece elas a buscarem ajuda, né? Então, assim, falta, sim, muita divulgação, bastante. Aqui, infelizmente, eu não vejo isso.
É isso aí. Então nós já vamos aí também entrar nessa questão também da divulgação. Daniela, quero agradecer a sua participação, tá bom? Como nosso combinado 20 minutos. Obrigado mesmo. Manda seus abraços, divulga aí as suas redes e saiba que o programa É de Noite está aí de portas abertas naquilo que for preciso. Eu que agradeço o convite, meninas, um prazer conhecer vocês, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo seu programa também, foi uma honra participar e vamos divulgar isso aí, tá? Bastante para as mulheres, ajudar e acolher elas também, né? Às vezes uma simples conversa, um simples apoio, né, pode fazer não acontecer algo pior lá na frente. É isso aí. Dani, obrigado mesmo, estamos à disposição. Um bom trabalho, viu? Obrigado, Beijo. Dani. Beijo, valeu. Tchau, tchau. Bom, essa foi a Daniela lá do Rio de Janeiro. Agora eu venho aqui com a doutora Juliana, né? Agora nós vamos seguir aqui aquilo que a Daniela estava falando. Doutora, não só da Casa da Mulher, mas a senhora acha que falta mais programas como esse, falando, divulgando, assim, aí com isso até mesmo pode intimidar. Lógico que tem homem que nada pode intimidar, mas isso pode dar uma intimidada. Poxa, se eu fizer isso, o negócio pode ficar estreito. Se eu fizer aquilo, falta um pouco dessa divulgação também? Fundamental a gente sempre falar, né, de violência doméstica, falar quais são as violências, falar da rede de atendimento da mulher, né, redes voltadas para esse atendimento e que estão disponíveis para que elas busquem ajuda, né, quais as consequências, quais as ferramentas que a Lei Maria da Penha trouxe para que a mulher possa acionar e se ver protegida, né? Então, a gente precisa falar principalmente para as mulheres entenderem quais são as violências e que é possível tomar providência. Falar para que as mulheres entendam que um lar violento não é normal, né? Que uma relação violenta e abusiva não pode ser naturalizada, né? Que as relações elas precisam ser diferentes e que ela não é obrigada a viver, né, em um local inseguro, junto com quem a agride ou a maltrata. Então, a gente precisa falar para isso, conscientizar as pessoas, né? É isso aí. Vamos aqui, tenho mensagem pelo WhatsApp, eu tenho mais pessoas aqui mandando mensagem no chat, a Angel Barbosa mandando boa noite a todos, a Iris Couto também mandando boa noite, e eu tenho mensagem aqui no nosso WhatsApp, pode mandar mensagem de áudio, deixa eu ver quem tá participando aqui, tá mandando aquela mensagem pra gente, vamos lá, alô, boa noite! Boa noite a todos. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Cuca. Boa noite, doutora. Aqui é a Conceição, sou presidente do Conseg de Pirituba e gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. Com relação à violência da mulher, o que a doutora orienta as mulheres com relação à violência emocional, quando mexe no emocional da mulher? O que a lei diz sobre isso? Muito obrigado a todos, parabéns pelo programa e uma boa noite a todos. É isso aí, obrigado, Conceição, pela participação, presidente do Conseg de Pirituba, doutora. A violência psicológica, né, violência emocional, ela permeia todas as violências praticadas contra a mulher, né? É de fundamental importância que a mulher tenha uma rede de apoio para ela conseguir conversar e buscar ajuda. É importante que ela procure, né, a rede pública mesmo de atendimento da mulher, para que ela consiga ter exata compreensão do que está acontecendo, para que ela consiga se fortalecer, para que ela consiga se reestruturar e sair dessa relação abusiva. A gente precisa sempre pensar que as relações abusivas, né, as relações violentas, elas não começam com a violência que é mais visível, né? Não começa com a violência que deixa marca e que todo mundo percebe que está acontecendo. A violência, ela sempre começa de uma maneira muito sutil, de difícil percepção, muitas vezes confundida com bem-querência, com ciúmes, com amor, né? E quando a mulher se vê, ela está completamente aniquilada, né? Completamente enfraquecida e sem forças para buscar ajuda e para sair dessa realidade que é o abuso e a violência. Então, o que eu sempre recomendo é toda mulher que se identifique numa situação como essa, ou que se perceba vivendo numa situação como essa, procure uma rede, né? Procure a Casa da Mulher Brasileira.
A Casa da Mulher Brasileira em São Paulo, ela permanece aberta 24 horas por dia, 7 dias na semana, né? Tem competência nacional, então atende as mulheres que sofreram qualquer tipo de violência, não necessariamente na cidade de São Paulo, então aquelas que sofreram violência em outros estados, em outras cidades do estado de São Paulo, podem buscar ajuda na Casa da Mulher Brasileira. E, além disso, atende mulheres brasileiras e estrangeiras. Então, todas aquelas que sofrem crime, né, que são vítimas de violência praticada no Brasil, podem, sim, procurar a Casa da Mulher Brasileira e serem atendidas. Tá, não no é fácil final. para uma mulher sair da violência. E sem esse acolhimento, ficará muito mais difícil, né? Sim, depois passa para nós no final. Sim. Se tem algum site, e-mail, mensagem, WhatsApp, enfim, todas as formas de entrar em contato com a Casa da Mulher Brasileira. Quero perguntar aqui, Jaqueline, que fez aniversário esses dias, ela, né, que é da época dela, né, falou que já é panela velha, já tá velha. Quando eu prestei atenção que aquela música falava que com 30 anos era panela velha, achei um absurdo. É mesmo, verdade, eu nunca pensei nisso. Pois é, nem eu. Fiz meus 36 assim, com esse barulho aqui na minha orelha. É mesmo, verdade, nunca pensei nisso. Mas tem um ditado na época dos tataravós que é: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Isso nos dias de hoje não é fato, não, né? O que você pensa sobre? Porque quando pensa, estão brigando, estão batendo boca, deixa lá. Mas desse bate-boca, a coisa pode se tornar. É lógico que às vezes tem uma discussão do marido, da mulher, um quer arroz, outro quer feijão, outro quer bife, outro quer macarrão. É aquela coisinha normal, né? Mas tudo tem um limite. E aí esse negócio de marido e mulher não mete a colher, isso já não cola nos dias de hoje, né, Jaque? Não, inclusive a denúncia pode ser feita, a doutora depois pode falar mais sobre isso, mas a denúncia pode ser feita por qualquer pessoa. E inclusive eu já denunciei situações em que eu soube. Uma amiga me mandou mensagem falando que o marido estava batendo e eu não pensei duas vezes. Eu falei, você vai chamar a polícia? Ela falou, não. Eu falei, então eu vou. E eu chamei a polícia e sei que a polícia foi até lá e tal, enfim. Eu acho que aí a gente tem que entender como é que é essa linha do respeito. Então, o que está acontecendo? É uma discussão entre casal? É uma divergência? Um acha que tem que fazer X com o filho, o outro acha que tem que fazer Y. É uma conversa? Isso é uma coisa. Agora, tá tendo gritaria? Tá esquisito? Tá ouvindo aqui alguma coisa, de repente, na vizinhança? Tem contato com essa mulher? Manda mensagem, pergunta. E o que eu acho também que é muito complicado dentro disso que você falou, Ed, a doutora pode falar pra gente, é que dos casos que eu vi de violência doméstica, os que eu acompanhei, e eu acompanhei alguns por ser cristã, como pastora também, essa mulher, muitas vezes, a ajuda que ela quer tem limite. Ela não quer, muitas vezes, que você denuncie o marido dela, por N situações, tá? Sem nenhum julgamento, porque muitas vezes tem uma dependência financeira, uma dependência psicológica, uma dependência emocional, tem vários motivos que fazem uma mulher não denunciar. Mas ela quer uma ajuda, mas nem tanto. Ela também não quer que exponha, às vezes, o marido, ela não quer que a família fique sabendo. Então, eu acredito que a gente deve meter a colher, sim. Inclusive, no meio da rua, eu e meu marido, a gente às vezes para ver se a gente está vendo uma mulher sendo agredida de alguma maneira. É lógico que a gente também tem que se preservar, né? Sim. Mas não dá, você está ouvindo uma mulher, de repente, ali na sua rua, você está ouvindo alguma coisa, ou você passou, então, eu, por exemplo, se estou sozinha e passo por uma briga, vejo uma mulher sendo agredida, eu ligo sim e peço ajuda. Agora, eu sei que esse caminho, imaginando as amigas, tá, Ed? Os amigos que estão nos assistindo, Sim, de uma mulher que pontua que sofre violência, a gente precisa de muita sabedoria para ajudar essa mulher, porque muitas vezes essa mulher não quer que o marido seja denunciado, ainda mais agora que nos últimos anos me parece que a denúncia não pode ser retirada depois de feita. Então você faz a queixa, você não pode retirar. Antigamente as mulheres retiravam, não sei bem como é que é isso, mas me parece que mudou. Acho que a doutora pode falar melhor pra gente. doutora, fale sobre isso. Uma vez denunciado, não tem como retornar mais? Não tem. Não quero. Porque ele falou que então foi uma discussão. Ele veio com flores. Né? E mais ou menos, né? O espinho acabou pegando. Na verdade, existem crimes que dependem, sim, da representação da mulher. Então, independentemente do registro da ocorrência, da confecção do boletim de ocorrência, ela precisa representar, ela precisa manifestar o desejo de vê-lo processado por aquele crime, né? E nesses casos, então, basta não representar e essa ação não irá para frente. Naqueles casos em que a ação é incondicionada, aí não tem jeito, né? O processo ele vai correr
e vai se apurar realmente se houve a prática do crime ou não. Mas é muito importante falar a respeito do meter a colher, né, numa briga de marido e mulher. A Lei Maria da Penha, ela quebra uma tradição de omissão do Estado, da justiça, da sociedade, né, com relação à violência doméstica e familiar contra a mulher. E traz, né, dá luz a essa violência e nos mostra que esse problema da violência doméstica e familiar não é um problema de foro íntimo, né, não diz respeito somente àqueles que estão envolvidos, mas é um problema de ordem pública, que diz respeito a todos nós enquanto sociedade. Então, é de suma importância, sempre que se observar a ocorrência da prática de um crime, né, da prática de uma violência, né, que se tome as providências, ou aciona a polícia, ou faça uma denúncia através do 180, ou tenta se aproximar dessa vítima para explicar para ela que há a possibilidade de buscar ajuda, né, qual ajuda ela quer, se ela quer ajuda, né, disse muito bem a Jaqueline, a gente precisa entender se essa vítima quer ser ajudada, se ela quer se abrir, e a partir do momento que ela quer ser ajudada, a gente precisa ter ouvidos de ouvinte, né, e precisa ser acolhedor, não pode pré-julgar, não pode julgar o próprio comportamento dela, e só esperar que ela relate e explique o que ela quer que faça, e a gente vai dando os caminhos para ajudar e para solucionar. É isso aí, ó. Eu tenho... Oi. Pode falar. Não, diga. Não, eu tenho uma pergunta para você, já, que eu quero ver como é que você vai sair dessa, mas diga. Só para complementar, de que como por muito tempo, e eu falo isso assim, eu não tenho a capacidade de falar de maneira técnica como a doutora, mas pelo tanto de pessoas tanto as pessoas que eu já entrevistei que atuam nessa área, como as pessoas que eu atendi também por ser pastora, por muito tempo, lá no comecinho, se a gente volta uns 10, 15 anos, até antes mesmo de ter a Maria da Penha, ou no começo da lei, eu de alguma maneira julgava as mulheres porque eu falava, lá, apanhou, reclamou e voltou para esse marido. Como é que pode isso? Só que os anos foram passando, eu fui amadurecendo, conhecendo mais histórias e entendendo que existe uma dependência. Hoje a gente está falando de um lugar que existe, que pode acolher essas mulheres, mas anos atrás isso sequer existia. E, infelizmente, em alguns estados ainda não há de maneira tão fácil assim esse acesso. A mulher mora, por exemplo, na casa desse companheiro. Aí ela denuncia ele e ela pensa, para onde eu volto? A gente sabe que vai existir uma medida protetiva, que ele não vai poder entrar mais na casa, mas as coisas nem sempre são tão simples. Às vezes, essa mulher é completamente apaixonada pelo cara que bate nela. É um absurdo? É um absurdo, é uma dependência emocional. Precisa de psicologia, de psicólogos, precisa de ajuda. Então, não julgar essa mulher. Muitas vezes, a doutora pode falar isso com certeza, com propriedade, são muitos ensaios dessa mulher até ela ter coragem, de fato, de denunciar, de sair dessa relação, de levar os filhos com ela, porque não é nem um pouco fácil para essas mulheres, não é, doutora? Nada fácil, né? Romper o silêncio, romper a relação não é fácil, e precisa de todo um apoio para que isso aconteça. Então, o medo do que vai acontecer com os filhos, né? O medo do julgamento da sociedade, da própria família, porque ainda se espera da mulher, né, que ela aguente a violência para permanecer na relação, né, o medo por desconhecer mesmo os direitos que ela tem, né, medo de não ter a justiça ao lado dela, né, medo da solidão, medo por dependência psicológica e financeira, como você bem disse, né? Então, todos esses medos impedem que a mulher tome alguma providência. Existe uma pesquisa que nos mostra que a mulher que sofre violência, ela leva até 10 anos para conseguir sair de uma relação abusiva. Né? Então, é necessário que se divulgue, é necessário que se estimule a procura, né? É necessário que conte que existem meios, né? E que existe lugar para apoio. Na própria Casa da Mulher Brasileira, quantas mulheres nós recebemos que querem registrar a ocorrência, pedir medida protetiva, passar por atendimento, e no dia seguinte ela volta dizendo, não quero mais a medida protetiva, eu não quero mais nada, eu quero reatar esse meu relacionamento, eu não tenho para onde ir, eu não tenho comida para dar para o meu filho. A gente mostra para ela possibilidades de sair dessa relação, mas se ela não quiser, ela vai voltar. E não tem problema, porque se ela precisar novamente do nosso trabalho, se precisar novamente ser atendida na Casa da Mulher Brasileira, nós estaremos lá de portas abertas para recebê-la. Então, assim, não é simples,
não é fácil sair dessa relação. Todas essas amarras impedem a mulher de prosseguir, né, de sair dessa vida de violência, e a gente precisa ter estrutura para acolhê-la e para acolher novamente se ela desistir, né, num primeiro momento, e voltar procurando ajuda. É isso aí. Espera aí que eu já volto com vocês, o tema é sensacional, porque agora eu vou girar o comercial. Olha, tô com essa linda camisa, sabe de onde que é? Ah, meu amigo, é da Ed Modas. Eu vou girar para você o comercial. Pessoas estão indo lá e falando assim, rapaz, é bom mesmo, hein? E o preço é lá embaixo. Ah, não vou ficar falando não, ó. Vê aí. Ed Modas, tudo de roupas e calçados para você. Tem muitas opções, então não perca tempo, são 4 lojas para lhe atender. Anote os endereços. Loja 1, Avenida Benedito de Andrade, número 268. Loja 2, Estrada Turística do Jaraguá, 1181. Loja 3, Rua Cecília Calovini, 51. Loja 4, Avenida Alexio Jafé, número 2428. WhatsApp 11 95395 9739. Viu? Aqui no programa É de Noite tem descontão especial. É de Modas, qualidade e estilo. Olha aí, é de modas, qualidade e estilo, 4 lojas para lhe atender. Também pode chamar pelo WhatsApp. Ó, eu queria saber se tem aquela camisa, se tem daquele jeito, eles mandam foto, você vê, e aí, claro, você vai lá, fala que viu aqui no É de Noite, tem aquele descontão para você, tá bom? Nota o WhatsApp aí, é 11 95395 9739, tá bom? Também nas redes sociais do programa É de Noite, você sempre vendo calçado, vendo camiseta pro seu filho, pra esposa, estamos falando da mulher, então vai lá na É de Modas, compra aquela camiseta bonita pra ela e fala assim, ó, o programa É de Noite me inspirou a te dar este presente, claro, aqui na É de Modas, tá bom, gente? Vamos lá, voltando, tem muito assunto bom, o nosso WhatsApp também não para, já eu tenho novidade da Marabras Pirituba, e deixo aqui para o chat, o pessoal participando, aqui ó, o pessoal da Marabras, boa noite, programa show, a Leide também mandando boa noite, Leide, o Lucas, boa noite a todos, e para você também, querida Dani, a apresentadora incrível Jaqueline Stefano, e tenho um imenso respeito e carinho, e lhe acompanho no seu Instagram. Olha aí, Jaque, seus fãs Beijo, chegando Lucas. aqui e participando. Obrigado, Lucas. Pessoal da Marabras, essas mulheres maravilhosas, lindas, quanto mais tempo passa, ficam mais lindas. Lá tem panela velha lá, viu, Jaque? 3,6, a vida vai passando. Você tem 36? Você tem a mesma idade que eu? anos. Então, Fala, tô velho não também. parece, Ed, fala, não parece. Eu aqui com a barba branca já, posso fazer o Papai Noel no final do ano. Atenção, está certo, não pode retirar. A Alexandra mandando boa noite, também falando que muito importante tratar desse assunto. Olha o Jimmy, obrigado, Oi, Jimmy. Olha só, hein? Parabéns pela temática de extrema importância. Participação ímpar da promotora de justiça, doutora Juliana Gentil, e da jornalista Jaqueline Stefano. Que mais? Ó, Alexandra Marabras Pirituba, vendedora. Ah, se é vendedora. Ó, eu recebi uma ligação no domingo, falaram que, fui na Marabras porque eu vi aqui, o atendimento foi sem, tomaram até cafezinho lá, que coisa boa. O Jimmy também que participou aqui, mandou novamente. Eu tenho mais mensagem no WhatsApp, deixa eu ver. Alô, boa noite. Olá, boa noite a todos. Eu sou o escritor poeta Thiago Ine. Gostaria de saber o seguinte: se em outros países as leis elas são mais severas para quem agride as mulheres, maltrata as mulheres, em relação às leis do Brasil. Abraço, boa noite a todos. Valeu, obrigado. Doutora Juliana, a senhora falou Casa da Mulher Brasileira, atende também pessoas de fora, mas e aí, tem como falar dos outros países também? Eu acho que a gente tem que olhar para dentro, né? A gente tem que falar do que acontece aqui. Com relação aos crimes, não adianta só criminalizar, punir, não resolve só isso. A gente precisa de políticas públicas para o enfrentamento da violência doméstica e familiar. Porque, como bem disse a Jaqueline, né, muitas vezes a mulher não quer que o marido, ou o companheiro, ou o ex-marido, o pai de seus filhos, seja encarcerado, seja processado, responda por aquilo que ele cometeu. O que a mulher quer, o que ela deseja efetivamente, é que a violência pare, né, que aquilo que ela está vivendo
acabe. Né? Então, o mais importante, é lógico, a gente não pode esquecer nunca de criminalizar e de punir, óbvio, não pode esquecer, tá bem? Mas a gente precisa trabalhar políticas públicas efetivas que auxiliem essa mulher a sair da violência, tá bem? A nossa Lei Maria da Penha, né, a nossa legislação é a terceira melhor legislação do mundo, né? Então, nós temos ferramentas suficientes para auxiliar mulheres que sofrem violência. Né? Comparando, então, com outros países, como o nosso ouvinte perguntou, eu digo que a nossa é a terceira melhor do mundo. A gente tem, sim, como lidar com a violência da melhor maneira possível. Olha aí, sensacional. E aí, Jaque, peraí que eu tenho essa pergunta, mas antes, doutora, quero te perguntar também algo aqui. Existe exemplo, poxa, o que eu mais recebo são denúncias sobre agressão verbal, agressão física. Qual que é o nível de denúncia? É física, é verbal, agressão com famílias, na rua? Tem este ranking, se é que nós podemos dizer assim? A violência psicológica, né, e a violência moral, sem dúvida nenhuma, são as que permeiam todas as outras violências. Então, nós temos um número gigantesco de violências psicológicas, violências morais, nós temos também um número grande de ameaças, né? Então, as mulheres são, sim, rotineiramente ameaçadas, ofendidas, né, xingadas, e depois vem as violências físicas, sexuais, patrimoniais, nenhuma delas, né, está livre disso. A violência, ela atinge toda, né, qualquer uma, independentemente da classe social, do nível intelectual, né? Obviamente que as opressões elas vão se sobrepondo, então, quando a gente fala de violência, obviamente as mulheres periféricas e negras acabam sofrendo muito mais que as mulheres brancas, mas a violência contra a mulher ela não escolhe nível social e nível intelectual. E certamente a psicológica, né, a moral, né, a ameaça, elas estão presentes em todas as outras violências. Então, de fato. E aí nós temos a seguinte questão, Jaque. Sabemos que você, ainda mais como pastora, seu marido pastor, então vocês estão lá na igreja e chega uma esposa falando que ela está tendo uma questão de violência moral, agressiva, enfim, em determinados casos. E aí ela fala assim, eu quero me separar. Só que aí a Bíblia não te dá determinados respaldos para uma separação. Tô perguntando isso porque, assim, eu tenho meu pensamento, mas eu quero jogar para vocês isso. E tem muito pastor, ou tem muita igreja, eu não vou nem falar igreja, eu vou falar, tem muita igreja que fala, não, ele vai melhorar, ele é uma fase, não, perdoa, porque, né, e aí ela vai apanhando, ela vai tendo uma agressão, a coisa vai ficando estreita, e ela não quer se separar porque ela está se baseando em uma determinada doutrina. Como orientar? Como fazer? Como colocar na cabeça? Meu Deus, eu fui lá e o líder evangélico pediu para eu separar. Meu Deus, é complicado. E aí, como sair dessa? Acho que o ponto principal de falar é que um pastor, ele não orienta ninguém a separar ou a não separar. O que um pastor ele deve fazer é apresentar ferramentas, principalmente como pastor com a nossa base, que é a Bíblia, é a palavra de Deus. E quando a gente vai tanto para o Evangelho, quando o Senhor Jesus fala a respeito do divórcio, da possibilidade do divórcio por adultério, ele fala, lógico que não é o desejo de Deus. No Antigo Testamento, inclusive, a Bíblia fala que Deus abomina o divórcio. Então, quando o Senhor Jesus ele fala sobre a possibilidade de divórcio no caso de adultério, ele fala de maneira clara. Essa permissão que foi dada lá atrás por Moisés e permanece nos dias de hoje é porque Deus conhece a dureza do coração do homem. Então, seja a dificuldade do homem que traiu mudar, seja a dificuldade da mulher perdoar, mas é claro, em caso de adultério, eu já vi perdão e lares restaurados. Quando a gente vai para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 7, tem bastante instrução dada por Paulo aos casados. No caso de abandono, por exemplo, que essa mulher está livre se esse homem abandonar a casa. E em outros casos que a gente poderia destrinchar. Mas acho que o que vale entender é que quando uma pessoa te procura,
e eu já fui procurada em situações assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é, existe risco à vida da mulher naquele momento? Porque se existe, você precisa, como alguém que essa mulher está procurando, instruí-la a fazer alguma coisa. Então, naquele momento, como uma amiga já me mandou mensagem, era uma pessoa que eu estava acompanhando, ele está me batendo, saia dessa casa, chame a polícia. Há risco de morte num caso como esse. Agora, quando a gente fala propriamente sobre a separação, cada caso é um caso e deve ser analisado, deve ser cuidado. Pastor nenhum tem o direito de falar para uma pessoa se separar ou falar para uma pessoa não se separar. O que um pastor pode instruir, em alguns casos, indica uma terapia. Pode ser um profissional cristão, a gente tem o Jimmy, o doutor Jimmy participando aqui, indica um psicólogo. O que está faltando nesse casal? É uma violência psicológica que essa mulher está sofrendo? O que está faltando nesse casal? O que pode afinar entre eles? Qual ajuda pode ter? Olha, esse homem não tem jeito, esse homem já traiu várias vezes, ela já perdoou, ele já voltou. Será que não está na hora da gente ir para a Bíblia e ver como é que está o coração dessa mulher? Até que ponto ela deve insistir nisso, sendo que a Bíblia traz orientação para isso? Então, eu entendo que, enquanto pastor, eu posso entregar ferramentas, principalmente com a base bíblica. É lógico que nós somos um todo, então eu vou usar também o meu intelecto, as pessoas que eu já entrevistei, o que eu penso a respeito disso, para orientar essa pessoa. Já vi casos de mulheres que sofriam violência doméstica e que tiveram o casamento restaurado. Vi, mas não em grande número. Então, assim, cada caso é um caso, né? Deve ficar claro que cada caso é um caso, e quando, principalmente, Ed, quando a mulher está correndo risco de vida, não há negociação. Num primeiro momento, a pergunta não é separa ou não separa, é saia dessa casa para não morrer. E a doutora pode falar sobre isso, em alguns casos é vida ou morte mesmo, não é, doutora? Exato, sim. A violência, ela vai num progredir, né? Que muitas vezes, se a mulher não sai dessa relação, se não sai de casa, ela sim corre um sério risco de morrer. A gente precisa lembrar que no ápice da violência contra a mulher está o feminicídio, né? E nós somos o 5º país, num ranking de 83 países, que mais matam mulheres no mundo. Então, determinadas violências, determinadas relações, às vezes a única saída para a mulher naquele momento é deixar o lar. E por isso que eu falei lá no começo da importância dos abrigos e da rede de acolhimento, viu, Jaqueline? Porque quando a mulher sai de casa, porque esse lar não é seguro, ela precisa encontrar um local seguro para ficar. E nem sempre ela tem um lar de um conhecido ou da família que ela possa buscar. Então, os abrigos, eles estão aí, de portas abertas, para receber essas mulheres, para protegê-las e para dar todo o respaldo. Doutora, a gente está falando de São Paulo, desculpa, viu, Ed, mas só para saber, existem abrigos no Brasil todo, né? Existe abrigo no Brasil todo, e nós, na cidade de São Paulo, nós temos vários abrigos e abrigos que estão, assim, em ótimo funcionamento, né? Podendo atender todas as mulheres. Na Casa da Mulher Brasileira, a gente tem um abrigo de passagem, uma casa de passagem, então a mulher que busca essa ajuda, ela pode procurar a Casa da Mulher Brasileira e ali permanecer abrigada. No início, né, logo que a casa foi inaugurada, e eu preciso, aliás, frisar, viu, de que hoje a Casa da Mulher Brasileira aqui em São Paulo completa 2 anos, né? Opa! Então, aniversário, olha aí, hein? Aniversário da Casa da Mulher Brasileira, uma super conquista, né, no combate à violência, ao enfrentamento à violência doméstica e familiar. Então, a mulher que chega até a Casa da Mulher Brasileira, estando acompanhada de filhos ou não, ela será acolhida. Se não tiver condições de permanecer na casa, porque não tem vaga naquele momento, a nossa rede interna já vai encontrar um outro local para que ela seja transferida, para que ela seja acolhida, junto com os seus filhos, com quem estiver com elas, entendeu? E essa mulher, se ela precisa registrar a ocorrência, pedir medida protetiva, passar por atendimento psicossocial, ela também vai encontrar ali dentro, na Casa da Mulher Brasileira. Esse abrigo existente na casa é de fundamental importância. Nós vemos cidades, né, do interior ou de outros estados que muitas vezes precisa transferir essa vítima porque não tem local seguro. A gente consegue recebê-la e depois transferir para um lugar que atenda melhor as especificidades do caso dela. Olha aí, hein? Sensacional. São muitas informações que às vezes não é tanto divulgado. Estamos chegando já no final do programa. Eu estou recebendo aqui mais mensagens de áudio. Deixa eu colocar aqui. Alô, boa noite. Oi, Cuca, boa noite. Aqui é a Sol.
É muito importante esse tema, por quê? Porque as mulheres têm que denunciar. Eu já passei por isso, eu apanhei dando leite para o meu filho, depois que meu leite secou. Toda vez que eu vejo uma mulher amamentando, eu lembro do que eu passei. Eu caí no chão, o menino tinha uns 15 dias. Então, esse tempo antigo de ruim com ele, pior sem ele, eu não vou conseguir criar os filhos, não. Ruim com ele, melhor sem ele. Tem que denunciar, porque a gente vê tantas mulheres perdendo a vida, porque fala, ele estava nervoso, amanhã ele vai melhorar. Não melhora. Homem covarde sempre vai ser covarde. Então, é um tema muito, muito, muito importante para que as mulheres, mas os filhos, põe na creche, faz alguma coisa, não, mas é ele que sustenta a casa, não. As mulheres têm que se dar valor, se dar o respeito. Fez uma vez, vai vir a segunda, vai vir a terceira, e vai vir a morte. Então, é um programa que tomara que bastante mulheres estejam assistindo, que tenha alguém que fale para outra pessoa, olha, eu assisti um programa que falou sobre esse tema, é muito importante. Parabéns a todos vocês, e parabéns, Cuca, porque você sempre traz temas muito, muito importantes para a gente, viu? Beijo, um bom programa. Obrigado, viu, Sol? Obrigado mesmo, você vê. São casos, você vê, as mulheres já estão ouvindo, já estão se identificando, sabendo da grande dificuldade. Ruim com ele, melhor sem ele. Peraí, Jaque, que eu já volto com você e com a doutora Juliana, chegando no final do programa. E agora, eu vou falar do quê? Eu vou falar de Marabras Pirituba. Marabras Pirituba, o shopping de imóveis de São Paulo, Avenida Benedito de Andrade 278. Aqui a gente realiza seus sonhos. As melhores ofertas estão aqui. A maior variedade de móveis, estofados e colchões. Estacionamento gratuito, loja de fácil acesso, equipe preparada e pronta a dar o melhor atendimento com carinho e respeito por você, nosso cliente e amigo. Móveis planejados com especialistas. Traga seu projeto. Lugar de gente feliz. Marabras Pirituba, o shopping de móveis de São Paulo, Avenida Benedito de Andrade, 278. Olha aí, Marabras Pirituba, o shopping de imóveis de São Paulo, e eu tenho, alô, tem aí? Opa, direto da Marabras, alô, Emerson! Fala, Cuca Labareda, programa é de noite, é o Emerson aqui da Marabras Pirituba, tudo bem? Beleza? Ô, Cuca, essa semana a gente tá com uma promoção espetacular em imóveis, estofados, colchões, a gente tá no Black Friday aí, no Esquenta. Todo cliente que falar que viu seu programa vai ganhar um voucher aí de 65%. Rapaz! Tá bom, Cuca? É só vir aqui na loja, na Marabras, na Benedito de Andrade, 278. Marabras Pirituba. Vem aqui, fala comigo, vai ganhar um desconto especial e vai ganhar um brinde, tá bom, Cuca? Valeu, Emerson. Um abraço aí, o programa é de noite. Obrigado, e também a Marabras Digital, também com celular, celular top, hein, tá chegando aí, tá na hora de trocar, seu celular tá ruim, não tá conseguindo acompanhar, é de noite, promoções e qualidade pra você. Também chama pelo WhatsApp no 910 33 80 36, tá bom? E agora, antes de voltar aqui, chegar no finalzinho do programa, uma pergunta para Jaqueline Stefano. Se ela se... Eu sou de Pirituba, hein? Eu ouvi 65% de desconto? Então, é isso mesmo. É isso que você ouviu. E agora, para chegar a 70% que ele me mandou aqui, se você acertar essa, loja Marabras, preço menor? 70% ninguém faz, eu quero 70%. Acertou, hein? Pode ir lá, que tem desconto para você, viu? Pode ir lá. Uma vez eu fiz essa pergunta para um convidado, e ele não soube responder que a loja Marabras, preço menor, ninguém faz. Eu não vou... Tá ligado no marketing. Eu não vou contar que é o vereador Eduardo Suplicy, porque ele nem deve comprar móveis, né? Eu perguntei para ele, ele ficou cri. Ele não... mas aí depois ele ganhou também. Tá bom? Não, mas é sério, tem muito desconto lá na Marabras Pirituba. Tá bom, gente? Já chegando no final do programa, estamos terminando. Muito bom o tema, muita gente participando, né? O Jefferson também mandou aqui, belo trabalho, conteúdo mega importância. Mais áudio aqui.
Deixa eu ver quem mandou mais áudio para a gente já chegar no final do programa. Alô, boa noite. Olá, boa noite. Meu nome é Renata. Eu sou... Acho que o Ed travou. É. Não faz isso com a gente, Ed. Eu não sei o que fazer. Jaqueline. Oi, a doutora. gente pode falar da violência, né? Que você estava falando que tem mulher que não sai de casa por algumas questões. A gente precisa saber que é um grande mito, né? Dizer que a mulher gosta de apanhar. Né? Verdade. Nenhuma mulher gosta de apanhar. Aliás, ela só não consegue músicas, sair dessa né? relação. Músicas falando. E, doutora, a gente não falou sobre... Fala um pouco sobre esse aumento da violência nessa época de pandemia. Vocês perceberam isso? Eu falo. Percebemos, sim. No primeiro momento, a gente percebeu que houve uma subnotificação das violências. Meninas, perdão, problema Desculpa, Ed, a gente continua aqui. Não, ótimo. Problemas na internet, home office, é isso. Continuem. Então, durante a pandemia, nesse período de maior isolamento social, a gente percebeu que houve uma subnotificação. Mas depois se notou que houve, sim, um aumento da violência, né? Afinal de contas, a mulher permaneceu 24 horas por dia, presa com o seu agressor dentro de casa. A rede de apoio fechou, porque as escolas, as creches, né, o lazer todo interrompido, então não tinha para onde correr. O medo de sair de casa e se contaminar e trazer essa doença para os filhos, né, para dentro de casa. Os postos de trabalho das mulheres também, muitas vezes, precarizados, então elas acabaram perdendo seus empregos ou deixaram de trabalhar para poder permanecer em casa na sua jornada nem dupla nem tripla, mas contínua, né? E aí foi colocada à disposição de inúmeras, né, das mulheres no modo geral, para que elas pudessem tomar alguma providência sem sair de casa, a possibilidade de registrar um boletim de ocorrência pela internet, então boletim de ocorrência eletrônico, acionar 190, 180, 156 da prefeitura, né, e acionar também o Ministério Público através dos canais, né, de comunicação com o cidadão, o WhatsApp da Promotoria de Justiça da Casa da Mulher Brasileira. Então, tudo isso foi colocado à disposição para que a mulher que sofre violência e estava presa dentro de casa pudesse procurar auxílio. Mas eu queria só deixar registrado, viu, Cuca, desculpa a hora, sim, mas para dizer que há um grande mito, né, com relação ao agressor. Né? O agressor, ele não é violento, não é agressor 24 horas por dia. Né? Ele tem momentos de delicadeza, ele tem momentos de que ele é mais sedutor, ele tem momentos que ele é cuidador, e essa mudança no comportamento é que confunde a mulher. Né? E muitas vezes é ocasionada pelo álcool, né, doutora? Às vezes tem uma patologia relacionada, né? Mas a gente também precisa saber, Jaqueline, que não é o álcool que transforma o homem em agressor. Ele, obviamente, libera qualquer freio, né, inibidor da violência e da agressividade, né? Então, e ele vai ser agressivo e tem hora que não será agressivo, isso traz confusão para a vítima, dificuldade de compreensão do que ela está vivendo, crença de que ela pode mudar o seu companheiro, né? E existe uma dinâmica própria da violência doméstica e familiar, né? É uma violência crônica e que acontece por alguém do convívio íntimo da vítima. Então, as providências, elas são difíceis mesmo de ser tomadas. E é importante frisar que a Casa da Mulher Brasileira está aberta para atender todas aquelas que tenham alguma dúvida ou que precisem de ajuda para fazer cessar, parar a violência cometida contra ela. Bem. Sensacional. Eu quero também agradecer a Renata, que mandou a mensagem na hora que nós tivemos um probleminha de internet. Renata, obrigado pela participação. O Paulinho, boa noite, Cuca. Ele era policial, agora está aposentado. Durante minha carreira, muitas vezes atendi ocorrências em que mulheres eram agredidas, porém, quando íamos prender o marido, elas pediam, elas partiam para a agressão contra as forças de segurança. Muitas vezes é complicado, porque você fica numa situação que a mulher acha que vai mudar, que vai melhorar. Infelizmente, vidas vão embora, morrem por conta de achar que vai melhorar e infelizmente não vai. Tá aqui o Paulinho
que deve, né, creio que já passou por inúmeras situações como esta. Tem um último áudio aqui, mas antes disso, já preciso encerrar para a Elemental. Doutora, os contatos, como que as mulheres encontram, né, a Casa da Mulher? A Casa da Mulher Brasileira fica na Rua Vieira Ravasco, número 26, no Cambuci, tá bem? Existe um número de contato da casa, que é o 3275-8000, e existe também um WhatsApp da Promotoria de Justiça, né, que pode ser acionado, né, pode ser acessado, que é o 96600-8506. Esse WhatsApp, ele funciona das 11 às 19 horas, de segunda a sexta. O outro telefone fixo que eu passei, 24 horas por dia, tá bem? Fora Qual isso... que é o número do WhatsApp? É 96600-8506. 06. Esse é o WhatsApp da Promotoria de Justiça da Casa da Mulher Brasileira. Tá bem? Ótimo. Vou colocar aqui na tela isto. Isso, pode colocar. Tá bom? Então, para quem precisar. E aí também, doutora, tudo aquilo que tiver de uma forma de nós divulgarmos para que as mulheres saibam, né, que elas têm este suporte, esta ajuda, estamos aqui à disposição. Mas, rapidinho, eu só preciso encerrar para a Elemental Channel, você que nos acompanhou pelo Brasil e pelo mundo, eu quero agradecer, obrigado pelo carinho da sua audiência, voltamos em breve, logo, logo eu vou entrevistar o deputado Marcos Zerbini, teremos muitos debates, ele que trabalha muito em pró a moradia, tá bom? O programa É de Noite está chegando ao final pela Elemental Channel. Obrigado a todos. Até mais. Um abraço. É de Noite, com Cuca Labareda. Continuamos aqui nas redes. Eu vou colocar um último áudio aqui que eu recebi, tá bom? Pra gente não deixar o pessoal aqui na mão. Alô, boa noite. Boa noite, Cuca Labareda, no seu famigerado programa É de Noite. Hoje falando da violência das mulheres. Temos profissionais que vão debater junto com a gente. Nesse momento triste que a humanidade sofre. Essas mulheres, não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Hoje o cidadão bate em uma mulher, chega até a delegacia com seu advogado, conta a tua história e é liberado. Talvez até pague uma fiança. Nem sempre. Deixa para o fórum decidir. Eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham disso? Porque, segundo as estatísticas, não está caindo, não. Está até aumentando. Casos e mais casos. Hoje, até fogo em mulheres, eles já estão jogando gasolina e metendo fogo. Várias histórias que a gente escuta por aí. Boa noite a todos. Obrigado, meu amigo Jorge, pela participação. Para a gente encerrar, Jaqueline, sobre até isso que ele relata, depois eu quero também para a doutora fechar sobre isso, mas a prisão do homem que agride a mulher é algo que às vezes, como ele disse, vai, fica um pouquinho preso, paga uma fiança e sai, e aí ele sai mais bravo ainda. Né? Você acha que a lei ela não poderia ser um pouquinho mais brava, mais rígida? Ed, é uma situação muito complicada, porque primeiro a gente já falou sobre a dificuldade dessa mulher denunciar, né? Segundo, que a doutora pode falar melhor sobre isso, quando a gente fala de Brasil, e até mesmo se eu falar de São Paulo, em lugares diferentes, quando uma mulher ela chega falando que ela está sofrendo, hoje a gente tem falado muito sobre abuso contra a mulher, né? A gente fala sobre o homem que é abusador e relacionamento abusivo. Quando ela chega, nem todas as delegacias, mesmo falando de delegacia da mulher, estão preparadas para receber essa mulher. Eu já ouvi inúmeras situações diferentes no Brasil. Então, se por um lado a gente caminha a bons passos largos, por exemplo,
com a Casa da Mulher Brasileira, em contrapartida, ainda existem locais de denúncia. A gente não tem delegacias da mulher em todos os estados, em todas as cidades do Brasil, isso ainda não acontece, infelizmente. A gente sabe que não é em toda delegacia que tem alguém preparado para receber essa mulher. A gente sabe que, em muitos casos, até na delegacia da mulher, eu já ouvi mulheres falando que não foram tratadas como esperavam. Então, o problema, muitas vezes, já começa aí. Então, eu acho que até chegar na prisão, se chegar na prisão, a gente tem várias outras situações, mas daí, muitas vezes, esse problema começa. Acho que a doutora pode complementar falando sobre a importância da gente falar, conscientizar e preparar profissionais para receberem essas mulheres. É isso aí. E aí, doutora, o que a senhora pode também só trazer sobre isso para a gente encerrar aqui? Olha, já passou uma hora muito rápido, né? O assunto quando é bom, a hora voa, vai embora. Mas sobre, complementando o que o nosso telespectador disse, a Jaque também, merece as delegacias estar um pouco mais preparadas e até mesmo a lei ser um pouco mais brava, mais rígida? Sem dúvida nenhuma, né, que capacitação de quem atende mulheres que sofrem violência doméstica e familiar é urgente, é para ontem, né? Então, isso é necessário, eu acho que não só na segurança pública, mas em todos os setores, né? Todo o sistema de justiça, né? Todos aqueles que trabalham no enfrentamento à violência doméstica e familiar. É inadmissível que uma mulher que sofre violência venha a sofrer nova violência quando atendida numa delegacia de polícia ou em outro setor, né, ou em outra instituição. É inadmissível, a gente não pode aceitar uma coisa dessa e há necessidade de se exigir que essas capacitações elas sejam feitas periodicamente para que esses atendimentos sejam o mais acolhedor possível nesse momento de dor. Mas a gente também precisa falar a respeito da prisão, né? A nossa lei brasileira ela não tem como regra geral, né, como ordem determinante a prisão do agressor, né? A liberdade é a regra, mas existem hipóteses e casos em que ele deve permanecer preso, tá bem? Existem casos que exigem a prisão do acusado, quando a vítima corre risco, quando ele expõe a sociedade, quando há risco dele fugir da aplicação da lei penal. Então, nessas hipóteses, sim, há necessidade de decretação da prisão do agressor, tá bem? Nós temos nos casos de feminicídios tentados e consumados, né, que os agressores, assim que presos, permanecem presos, se ainda não foram presos, há a decretação da prisão deles, né, e nos crimes mais brandos, que realmente não há previsão para prisão. Mas também há necessidade de se reforçar que o descumprimento de medida protetiva de urgência é um crime, né? E esse descumprimento de medida protetiva pode, sim, levar o agressor à prisão. Então, existem casos e casos, né? Como regra geral do nosso ordenamento jurídico, é a permanência do agressor em liberdade, mas havendo necessidade, risco para a vítima, para a sociedade, ou não aplicação da lei penal, o agressor ele pode, então, ser preso. Também. Olha aí, então foram aí as explicações da doutora Juliana. Na tela, o telefone da Casa da Mulher Brasileira, anote aí, deixe marcado aí na sua agenda, nos seus contatos, e nós estamos chegando no final de mais um programa É de Noite. A hora passou muito rápido, voando, mas você que não conseguiu acompanhar ele desde o começo, fica salvo aí no nosso canal no YouTube, no Facebook, e na sexta-feira, mais conhecido como amanhã, vai passar o programa completo pela Elemental Channel. Doutora, eu gostaria de agradecer muito pela participação. Perdoa aí pelo seu filho que queria jogar no notebook, mas agora ele pode jogar um pouquinho mais. Agora está liberado. Jaque, obrigado demais. Jaque, seus abraços e o seu trabalho também, divulga aí para nós, que depois eu quero recortar essa parte e a gente jogar aí nas redes sociais. Obrigada, Ed, pelo convite, foi um prazer conversar com a doutora também, que
esclareceu também muitas das minhas dúvidas, contar para quem está acompanhando que eu posso te ajudar a se comunicar melhor. Eu tenho um curso de comunicação que eu posso dar para você, então você que de repente tem o seu negócio, quer se comunicar melhor, eu tenho trabalhado dessa maneira também de forma online. E eu e a Denise Luque, também apresentadora lá na RIT, apresentadora do Consultor Doutor, nós temos palestras para empresas. Então, o pessoal aí da Marabras quer treinar seus funcionários a se comunicarem melhor, ou de qualquer empresa, a gente tem ido às empresas fazer palestras presenciais, mas também é possível fazer isso de maneira online, colocar todo mundo numa sala. Tem sido muito bacana fazer esse trabalho, poder ajudar as pessoas a trabalharem com aquilo que elas gostam, seja para quem vende, para quem tem um negócio, ou para quem quer se preparar para falar nas redes sociais, ajudar essas pessoas tem sido muito bom. É isso aí, ó. Prepara aí que eu quero ser um dos seus alunos, hein? Marca aí, deixa aí que a gente vai participar e também manda pra gente aqui pra gente poder divulgar bastante. Tá bom, Jaque? Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Doutora, suas considerações, seus abraços, fique à vontade. Eu também agradeço muito o convite. Foi um prazer participar do programa hoje, junto com a Jaqueline, com a Daniela. Né? Gostei muito de conhecê-las. E deixar aqui registrado que a Promotoria de Justiça e a Casa da Mulher Brasileira estão de portas abertas para receber todas aquelas que precisam de atendimento e acolhimento, tá bem? Não se sintam sozinhas e obrigadas a permanecer numa relação ou num lar que não aliás, abusivo, né? Doutora, diz que denúncia, qual que é o número? Acho importante deixar, é 180? 190, quando o crime está acontecendo, 190, você presencia, o fato está acontecendo, aciona a polícia. 180 é quando você quer fazer uma denúncia, né, da ocorrência de um fato, e essa denúncia ela pode ser anônima. Ou pode entrar em contato pelo WhatsApp da promotoria, da Casa da Mulher Brasileira, ou orientar a mulher que sofre violência a procurar a Casa da Mulher Brasileira. Muito bom. E ó, no ano que vem eu já tô com alguns projetos bacanas aí, e aí eu vou contar com a participação de vocês dois, depois eu conto para vocês. Gente, quero agradecer a todos que participaram, muito obrigado, nos sigam nas redes sociais, se inscreva aí em nosso canal. Eu volto dia 15, feriado, não teremos o programa, é de noite, eu volto dia 22 com o deputado Marcos Zerbini, falando sobre moradia e dentre outros assuntos, tá bom? Para encerrar, eu venho com o meu amigo mineirinho, Thiago Wiener, trazendo aí uma reflexão para a mulher. Gente, um bom final de semana, um bom feriado. Beijo, Jaque, valeu, doutora. Beijo, a Dani que participou. E vamos com uma reflexão do Thiago. Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau. Para você, mulher, mulher é um ser divino. É guerreira, mãe, companheira, talentosa, trabalhadora, maravilhosa e é luz do universo. Você é a flor mais bela do jardim, que encanta a vida e todas as pessoas ao seu redor. Consegue lidar com todas as situações difíceis e complicadas do cotidiano, mas mesmo assim segue lutando e acreditando em dias melhores. Você é sinônimo de amor, paz, alegria, inteligência e esperança. Parabéns para você, mulher, que sabe ser especial em todos os momentos. Entre em contato com o É de Noite através do e-mail edcarlosmarafante@yahoo.com.br. Estou aqui na Ed Modas. Vem cá comigo rapidinho, dá aquele giro para você acompanhar. Muita roupinha, blusinha de qualidade e, claro, de preço baixo. Para a sua criança, eu não vou bagunçar a prateleira, porque você vai vir aqui e vai conferir, ó. Vem cá, ó. Tá frio, né? Tá chegando a primavera, o tempo vai esquentar, mas aquela blusa de meia estação tem muita coisa de qualidade para você também aqui. É no calçado, tem calça e muita coisa boa na Ed Modas. Então não perca tempo, 4 lojas para te atender. Estou na Avenida Benedito de Andrade, número 267. WhatsApp aqui. Claro, viu no programa Ed Noite, descontão especial Ed Modas. Vem comigo! Repórter Cidadão, de olho no que acontece na cidade, com Ed Carlos.